Olá, como é que vai vocês? Hoje nós começamos no Instituto Cássia Rodrigues a formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano. E por que nós estamos começando essa nova formação? Por que nós acreditamos que hoje a gente precisa começar a entender mais dessa nossa caixa aqui revestida pelo córtex, que nós precisamos entender mais sobre o cérebro? Nós precisamos entender mais sobre a aplicação do cérebro na vida diária. Nós precisamos deixar de achar que o cérebro é só uma máquina complicada de entender e nós temos que trazer esse saber para o dia a dia. Então nós estamos lançando aqui no Instituto Cássia Rodrigues a formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano. E hoje eu vou falar para vocês sobre o cérebro trino. Você já ouviu falar que no nosso cérebro nós temos 3 tipos de cérebro e que ele foi evoluindo à medida que os anos foram passando? Eu deixo uma dica de leitura aqui para vocês lerem o livro do Sapiens, do Harari, esse historiador israelita, que ele vem explicando bastante a evolução da espécie humana. Mas hoje eu queria falar sobre esse cérebro trino. Esse cérebro trino, ele foi estudado em 1970 pelo Paul MacLean. Só que ele não publicou em 1970, porque esses neurocientistas modernos, eles não tinham muita comprovação. Então é muito recente a comprovação através das máquinas para poder comprovar tudo que eles estavam se estudando. Tanto que o Freud, se ele estivesse vivendo hoje, eu creio que ele teria estudado mais sobre a neurociência. E eu vou deixar para vocês assim uma máxima: nenhuma teoria responde tudo. Então não adianta a gente falar só a psicanálise responde, só a teoria comportamental responde, só a neurociência responde. Não, eu trabalho com a interdisciplinaridade. Eu acredito que todas as teorias juntas, elas vão ajudar nós a nos entendermos melhor. E hoje nós sabemos que a espécie humana chegou até aqui não foi porque nós temos a força, muito pelo contrário, da espécie da Terra, de todas as espécies da Terra, talvez nós sejamos uma das mais fracas, mas nós chegamos até aqui em 2017 com 7 bilhões de habitantes na Terra, porque nós desenvolvemos uma capacidade neuronal, nós desenvolvemos uma capacidade de pensar, nós desenvolvemos uma capacidade de trabalhar em grupo, nós desenvolvemos uma capacidade de alguém se juntar e você conseguir modificar a Terra. Então, o ser humano sozinho, ele não funciona, mas o ser humano junto com outras pessoas, elas funcionam. Então vamos entender por que às vezes a gente tem essa reação momentânea e sai batendo nos outros e a gente não consegue entender que a gente pode ter controle. São 3 tipos de cérebro que estão aqui na nossa caixa torácica, nossa caixa craniana aqui do cérebro. São 3 tipos de cérebro, cérebro trino. Essa teoria estudada por Paul MacLean, 1990 ele publicou. O primeiro cérebro, ele está aqui na base, ele chama cérebro reptiliano. Ele está no encéfalo e na medula espinhal. É o primeiro cérebro, é aquele responsável por você respirar, por você dormir, por seu intestino funcionar. É um cérebro que não depende de você. Você poderia estar falando, mas isso é o sistema nervoso autônomo. Não, não é o sistema nervoso autônomo. Essa teoria é do cérebro trino, aqui. Quando nós éramos girinos lá na barriga, embrião, na barriga da mamãe, a gente só tinha esse cérebro trino. Ele foi desenvolvendo até chegar ao terceiro cérebro. Então, o primeiro cérebro trino é o cérebro de todos os animais. O primeiro cérebro trino é o reptiliano, que é de todos os animais. O cérebro que é responsável pela respiração, pela comida, por você dormir, por você acordar, pelo luta e fuga. Quando você vê um animal, você luta ou foge. Quando você tem um acidente de carro, você se protege. É o reflexo. O cérebro reptiliano é o reflexo. O segundo cérebro nosso é o cérebro responsável pelas emoções e comportamento, é o límbico. Tanto que a gente sabe que o sistema límbico é responsável pelas emoções, então ele é o segundo cérebro. O límbico, não o sistema, o cérebro límbico. Ele é responsável pelas emoções, pelo comportamento. Esse cérebro nosso é aquele que vai fazer com que a gente tenha as emoções de medo, de raiva, de 4 emoções que estão dentro da gente, 4 sentimentos. Em vários mamíferos, ele tem a possibilidade de estar dentro dele. Vários mamíferos, não só a espécie humana. E o terceiro cérebro é o córtex, neocórtex. É aquele que está aqui mais em cima. E a gente sabe que o lobo, onde estão os 4 lobos, é o neocórtex. E a gente sabe que o lobo mais importante na nossa espécie humana é o lobo pré-frontal. E dentro do neocórtex, ele tem os 4 lobos, que é o parental, o pré-frontal,
hospital e o temporal, que são responsáveis por tudo que acontece dentro da gente. Aqui no meio da gente nós temos a amígdala, que é responsável pelo medo, pela raiva. Nós temos da amígdala nós temos o hipocampo, que é aquele responsável pela memória de longa duração. Nós temos o hipotálamo, que é responsável pelas emoções. Então esse cérebro trino, ele vai caracterizando quem nós somos. E esse cérebro trino que ele fez com que nós chegássemos até aqui. Então, por que hoje eu estou explicando isso? Porque vai ser o primeiro módulo da neurociência aplicada ao comportamento e nós vamos falar exatamente sobre isso. Hoje à noite nós estamos começando, é o quarta e quinta, 26 e 27 de julho, o primeiro módulo da neurociência. Hoje nós vamos falar do nascimento, por como aconteceu da espécie humana chegar até aqui, como que nós chegamos até aqui, como que o cérebro se desenvolve na criança, o cérebro se desenvolve no adolescente. Você sabia que essa teoria da maioridade penal é porque o cérebro do adolescente não está desenvolvido ainda até 18 anos, por isso que não pode culpabilizá-lo por certas coisas. Eu sei que você deve estar falando, não concordo, mas nós estamos falando de biologia. Pela biologia, o cérebro do adolescente não se formou ainda antes dos 18 anos. Você sabia que na fase adulta, na fase jovem, o cérebro tem um outro comportamento? Você sabia que com 27 anos você já começa a perder algumas questões no seu cérebro? Você já começa a envelhecer com 27 anos, 27 a 30 anos? Você sabia que hoje a gente pode multiplicar a plasticidade do nosso cérebro pela neurogênese? Então nós vamos estar estudando isso, nós vamos estar estudando sobre neurogênese, neuropsicanálise, neuroplasticidade, neurônios espelho, os mitos, a teoria que muitas pessoas acreditam do cérebro direito e cérebro esquerdo, que você pode trabalhar com o cérebro direito e cérebro esquerdo, a teoria que se dormir ouvindo música fica mais inteligente. São tantas teorias que caíram por terra. Nós temos hoje, nós já sabemos que a área da linguagem não é aquela que foi estudada do Broca aqui no cérebro, a gente já está com algo muito mais evoluído. Então a gente tem tanto novos saberes, então é a oportunidade de você vir fazer essa formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano. A formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano, onde você vai estar aprendendo sobre esse cérebro trino, o cérebro trino reptiliano, límbico e o neocórtex. Nós vamos estar entendendo sobre essas questões, nós vamos estar entendendo por que nós chegamos até aqui. Nós só chegamos até aqui porque nós nos juntamos em grupo e nós funcionamos pela inteligência. O ser humano que não funciona pela inteligência, pelo uso do cérebro, ele não vai conseguir o sucesso que ele quer. Nós só sabemos que as pessoas que vão alcançar sucesso são aquelas... Você deve estar falando, mas isso é inteligência emocional? É muito mais do que a inteligência emocional. É a capacidade de ter motivação, de resiliência, a capacidade de você superar suas dificuldades. É uma oportunidade de você vir e aprender sobre isso. É a nova formação que nós estamos tendo aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Nós temos médicos responsáveis por essa formação. Nós estamos com uma equipe muito legal. Não sou eu só que ministro esse curso. Eu vou dar umas palhinhas, eu sou impulsiva, eu não consigo não dar aula. Mas eu tenho certeza que essa formação livre em neurociência é algo que marcará aqui a nova estrutura de Vitória. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito que só pelo conhecimento a gente vai conseguir mudar a nossa espécie humana. E nada melhor do que nos juntarmos e fazermos a formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano, modificar a nossa vida, fazer com que nós alcancemos aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes a gente vai ficando para trás porque falta maturação no cérebro. Falta a gente entender que a gente tem que se juntar com outras pessoas. Uma pessoa sozinha não consegue atingir o objetivo dela. Nós temos que trabalhar em grupos, as pessoas trabalhando em grupo, entendendo umas às outras, entendendo que as pessoas são diferentes, elas vão muito mais longe do que uma pessoa sozinha. É assim que a espécie humana chegou até aqui. Então eu deixo a dica, vem estudar comigo, vem fazer essa formação livre em neurociência, vem se tornar uma pessoa mais capaz para você ter sucesso no seu local de trabalho, ter sucesso dentro de casa, às vezes ter sucesso no casamento. A pessoa que não tem essa capacidade de autoconhecimento, ela não vai conseguir entender o outro, porque ela vai ficar projetando o tempo todo no outro aquilo que está dentro de si. Então a minha dica é, vem fazer a formação livre em neurociência aplicada ao comportamento humano e vem mudar a sua vida. Eu garanto que você vai se tornar uma pessoa mais madura emocionalmente para transformar a sua vida.
É essa a dica. Nós estamos preparando, hoje começa grande curso. Eu espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.